abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E olha, tá chegando agora as finais dos campeonatos regionais aí, Mineiro, Carioca, Paulista, os campeonatos nordestinos. Se cadastra lá na 1xBet, usa o nosso cupom promocional se for a sua primeira vez, que é a palavra futebolaço, com T mudo e C no final, que no primeiro depósito eles dobram o seu valor. A 1xBet é uma empresa gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. E você ainda fortalece aí junto meu trabalho, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Beleza? Bom, vamos começar o vídeo aqui falando do treinamento do Vasco e de algumas informações importantes que nós pudemos apurar hoje lá no CT Moacir Barbosa. Hoje o Vasco abriu o CT para a imprensa, o treino era a partir das 4 horas da tarde e a partir das 3h30 a nossa entrada foi liberada. Beleza? O Vasco dividiu o treinamento em 3 momentos e a imprensa pôde acompanhar o primeiro e o segundo momento. Já o último momento, aí nós fomos convidados a nos retirar e o Barbieri seguiu o trabalho dele lá mais fechado. Beleza? Então vou trazer para vocês algumas informações apuradas diretamente lá no CT. Primeira notícia muito boa. Riquelme evoluiu além do esperado. A expectativa dele está completamente recuperado e liberado para jogar. Seria na segunda quinzena do mês de maio, porém, a expectativa do Dr. Gustavo Caldeira, que bateu um papo com a gente hoje lá no CT, é de que o jogador já estará apto a poder ficar entregue completamente ao técnico Maurício Barbieri e ele poder escalá-lo assim quando ele desejar, a partir da segunda quinzena do mês de abril. E o Campeonato Brasileiro começa exatamente na segunda quinzena do mês de abril. Segundo informou pra gente o Dr. Gustavo Caldeira, essa cirurgia de joelho tem 6 etapas. Ele tá na fase 5, que é a última fase. A 6 é quando o jogador já está completamente recuperado e liberado. Ele está fazendo uma espécie de parede, que foi o termo que utilizou o Dr. Gustavo Caldeira. Ele não faz nenhum treinamento de contato com os outros atletas, mas escorar a bola, finalizar, fazer cruzamentos, ele pode fazer. Tanto que ele e o Ulisses, vocês vão observar na segunda parte do treinamento, que tem ataque contra a defesa, ele está com um colete roxo, escorado atrás do gol, do lado de cá, de colete roxo. Inclusive tem uma bola que vem, ele vira e dá um passe para um jogador fazer o gol, tá? Então o Riquelme já está bem nessa retinha final, logo aí ele volta a estar 100% recuperado. Inclusive já fica aqui agora a questão, tem 4 laterais esquerdos no elenco, Lucas Piton, Paulo Vitor, que tem contrato só até junho, Riquelme voltando de lesão e o Edmar. Como é que o Vasco vai fazer essa dança das cadeiras? O Riquelme tá voltando a ficar recuperado, o Edmar tem contrato até o final do ano e o Paulo Vitor é emprestado. Renova o contrato dele, devolve ele pro Inter. Será que o Riquelme já vai voltar 0 bala, podendo ser o reserva imediato mesmo do Lucas Piton? Enfim, são questionamentos que eu faço aqui com relação a essa questão da lateral esquerda do Vasco da Gama. Beleza? Outra informação importante. Luca Orelhano treinou perfeitamente bem hoje, formação muito boa também. O Vasco vai fazer um jogo treino contra a equipe do Atlético, que foi semifinalista do Campeonato Mineiro, sexta-feira em São Januário, com transmissão da Vasco TV, sem presença de imprensa, portão fechado, mas quem quiser acompanhar vai passar ao vivo na Vasco TV, tá bom? Inclusive o Vasco já está praticamente acertado para fazer um jogo treino no CT Moacir Barbosa na segunda-feira contra a equipe do Tupi, também de Minas Gerais, tá? Então sexta-feira Atlético em São Januário, transmitido pela Vasco TV, e na segunda-feira um jogo treino, esse já fechado, dentro do CT Moacir Barbosa. O Luca Orelhano, inclusive, ao meu ver, nesses jogos, né, de 1 contra 1, né, de ataque contra a defesa, ele e o Alex Teixeira foram os 2 jogadores que mais me chamaram a atenção e jogaram no time titular ambos. E eu explico o porquê.
O Gabriel Peck foi para o banco, Diego? Não. O que acabou acontecendo? Tanto o Peck como o Manu Capasso não participaram dos treinamentos hoje. Eu até perguntei ao Dr. Gustavo Caldeira e também a assessoria de imprensa do Vasco, e nos foi passado que eles tiveram leves incômodos. Como então? Está muito longe do brasileiro e para se evitar qualquer tipo de problema, os jogadores foram tirados da atividade de hoje e fizeram um trabalho indoor, trabalhozinho ali na academia, não foram a campo com os demais jogadores. O Peck sentiu um incômodozinho no tornozelo e o zagueiro Manu Capasso um incômodozinho na costa. O restante foi todo para o campo. Agora uma outra situação importante também que nós pudemos ver hoje lá no CT Moacir Barbosa. O Anderson Conceição primeiro fez um trabalho à parte atrás do gol. Ele, o Ulisses e o Riquelme. O Riquelme não pode treinar com os companheiros. O Ulisses, aqui eu vou dar uma opinião, acho que é outro jogador que deve ser negociado. Lembra que eu falei que tem que sair alguns jogadores? Eu acho que na lista de zagueiros do Vasco, o Barbieri coloca ele como a sua última opção de perna direita. Com o Manu Capasso não treinando, quem treinou no time titular nesses jogos de ataque contra a defesa foi o Miranda. Quem era o reserva imediato dele ali no segundo time era o Robson Bambu. E o terceiro zagueiro de perna direita era o Lincoln, que veio do time sub-20, jogou aquele joguinho do expressinho e tá treinando com o time principal. O Ulisses primeiro fez um trabalhinho à parte atrás do gol. Ele, o Riquelme e o Anderson Conceição, que eu já vou falar dele aqui. E depois ele e o Riquelme não podiam participar da atividade e ficaram como coringa atrás do gol. Do lado esquerdo o Riquelme, do lado direito o Ulisses. Então é até possível, nós não temos nenhuma informação de bastidor, que ele também possa estar sendo negociado, tá? E falando de Anderson Conceição, ele tem negociações bem avançadas aí com o CRB para ser reforço da equipe alagoana para a segunda divisão. Ele que teve uma passagem muito boa lá em 2018, já tem tudo acertado com a equipe alagoana. Falta agora chegar a um acordo com o Vasco para ver a melhor forma de desligá-lo. A melhor opção que o Vasco vê é rescindir o contrato e ele sair livre para a equipe do CRB, tá bom? É uma notícia que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que o Anderson tinha perfeitas condições de continuar no grupo ajudando como reserva, mas o jogador que tem a carreira que o Anderson Conceição teve, sempre foi titular de equipes médias aí do futebol brasileiro, teve uma carreira também internacional, jogou inclusive contra o Cristiano Ronaldo, teve carreira na Espanha. Então, para ele ficar aqui no Vasco só treinando, sendo reserva imediato, entrando vez ou outra, não faz muito sentido. Ele tem a opção de ser titular de outras equipes, então o caminho que o Anderson está trilhando é esse. Então em breve deve ser anunciado aí a saída do Anderson Conceição do Vasco da Gama. Beleza? Para finalizar, vou deixar com vocês aí 11 minutinhos de treinos. Fiz umas edições aqui, vou deixar com vocês aí. Vou deixar no mudo com uma música de fundo tocando, porque em algum momento ali tá os jornalistas conversando, tem o médico do Vasco dando algumas informações pra gente enquanto estava filmando o treino. Então tem algumas conversas pessoais ali. Eu zerei o áudio e joguei uma musiquinha de fundo, tem uma musiquinha de fundo, vocês vão ver o treino aí. Vou só explicar um pouquinho pra vocês aí os 3 momentos da atividade. Primeiro era um treininho ali de sprint, né? Ficava um jogador na frente e outro atrás, o jogador se movimentando, e aí o atleta da frente ele girava e corria, você tinha que tentar pegar ele. Treinozinho curto, de estímulo, tem uns 50 segundos de vídeo assim. Depois vocês vão ver a movimentação de ataque, né? Os jogadores se posicionando no campo, tocando bola, a bola vai no lateral, 1, 2, cruza. Os jogadores atacam a área para poder fazer o gol sem defensor, é só para treinar movimento, né? De 1, 2, os jogadores que tem que atacar a área, onde cada um fica. Inclusive nesse momento do outro lado, os zagueiros estavam recebendo bola para dominar, tirar e fazer um lançamento no meio do campo. Tinha o Emílio Faro, ficava posicionado para o jogador acertar o lançamento nele por dentro, e depois o mesmo movimento, ele recebia, abria, sendo que o lançamento já era aberto na ponta, e aí se fazia o lançamento, enquanto os jogadores de ataque faziam esse joguinho combinado sem a presença dos defensores. Já no final, aí sim, a mesma jogada, sendo que com os defensores marcando. Então, quando o time estava atacando, ele fazia jogadas ali
e tinha que tentar fazer o gol. Quando a zaga roubava a bola, ele tinha que sair jogando e tentar fazer o gol do outro lado, que é o gol, inclusive, onde à esquerda está o Riquelme de colete roxo, sendo uma espécie de coringa, tanto que tem uma vez que metem uma bola nele, ele devolve pro meio, alguém chega chapando e faz o gol, acho até que é o Zé Gabriel, e do outro lado tá o Ulisses. Então o que foi treinado foi isso do que a gente assistiu, tá bom? Então vou deixar com vocês agora aí o vídeo aí do treinamento, tá? Com relação à distância, era onde a gente podia ficar, tá? A gente não podia ficar mais pra frente, já bem mais à frente ali já é o banco de reservas, onde estava o Abel Braga, estava também o Paulo Brax, né, e mais algumas pessoas da comissão técnica, então era um espaço que a gente não podia estar. Então a imprensa tinha que filmar um pouco mais de longe. Quem tem aquelas câmeras, né, absurda de filmagem de jogo, né, mega caro, o cara dá um zoom, vai lá dentro do jogador, parece que tá filmando do lado dele. É a nossa limitação, um iPhonezinho aqui mesmo normal, a gente consegue até dar um zoom. Se dá muito zoom, você perde partes do campo. Então, enfim, fica um pouco mais de longe, mas dá para vocês terem mais ou menos a ideia do que está acontecendo, sem saber exatamente quem é o jogador, né? Porque realmente está um pouquinho mais de longe. Confere aí. E assim eu até nem volto. Já encerra a nossa segunda edição. Tamo junto. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa edição aí também do treinamento do Vasco hoje. Tamo junto.